dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos ao Cesarpedia. Eu sou o César e hoje nós vamos falar do livro de Tomé. O livro de Tomé não é o Evangelho, ele foi tratado por mim neste volume 2 das Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura, onde eu abordo o livro de Tomé, o livro secreto de João, o famoso apócrifo de João, e a carta de Pedro a Filipe, que também é um texto muito interessante. Tanto no volume 2 quanto no volume 3, eu escolhi textos que abordam aparições pós-ressurreição de Jesus aos seus discípulos. É nesse momento, pessoal, que Jesus chama de canto, escolhe a dedo cada um de seus discípulos prediletos e passa para eles segredos. São segredos que implicam necessariamente na liderança da igreja de Jerusalém, na eclésia, na comunidade fechada dos seguidores de Jesus na época pós a sua morte, né? Então, o livro de Tomé é o primeiro texto de uma aparição pós-ressurreição que nós vamos abordar aqui no nosso canal. Esse é o volume 2. O volume 3 trata da tradição de Tiago e do Evangelho de Maria. Todos esses textos são pós-ressurreição. No volume 1 não é o caso, tá? O volume 1, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Tomé são considerados ditos, é uma coletânea de coisas que foram ditas aqui e ali, eles pegaram e juntaram meio que para satisfazer uma necessidade literária da época, que era naqueles tempos, uma reunião, né, uma compilação dos ditos de Jesus, era uma coisa que era muito procurada. As pessoas queriam saber, né, o que Jesus disse aos seus discípulos. Então, esses dois primeiros textos, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, estão nessa tradição de sapiencial. Esse material aqui é da tradição da pós-ressurreição. Jesus, então, é martirizado, ressuscita no terceiro dia e volta para falar com seus discípulos. É disso que trata esses dois volumes. Muito interessante, pessoal. A gente sabe que o título atribuído a Judas, de gêmeo, né, Judas Tomé Dídimos, Judas gêmeo, é porque Tomé, Thomas, esse nome que a gente tem hoje como um nome próprio, na época não era um nome, era a atribuição de uma qualidade, no caso aí, gêmeo. Então, Judas gêmeo fala com Jesus e ele passa para ele algumas coisas interessantes aqui. É uma sessão de Q&A, perguntas e respostas. Judas pergunta para Jesus algumas coisas, Jesus responde e a vida segue. É basicamente isso. Vamos ver quais são essas perguntas. Mas antes, tem um detalhe bastante curioso aqui. Quem registrou estas palavras não foi Judas Tomé Dídimos ele mesmo. Foi um tal de Mataias. Esse Mataias, ele aparece logo na introdução do texto, na primeira frase, ele diz o seguinte: as palavras ocultas que o Salvador disse a Judas Tomé e que eu, Mataias, por minha vez registrei, enquanto caminhava, ouvindo-os falar um com o outro. Mataias, então, é uma figura desconhecida, nós não sabemos quem é esse cara, ele não aparece nos testamentos, a única vez que esse nome aparece é aqui, né, nesse texto, o livro de Tomé. Não se sabe quem é ele, se ele é um apóstolo, se ele é um discípulo de Jesus, se ele é Mateus, né? O nome, a escrita é parecida, mas não é o caso, porque ela está muito bem redigida. Então, Mataias e Mateus não são a mesma pessoa. No caso de Mataias ser uma pessoa letrada e que foi incumbida ou incumbiu-se a si mesma de registrar essas palavras que Jesus disse a Tomé, então Mataias passa a ser um importante player no jogo de poder da Eclésia de Jerusalém. É uma autoridade, né, que ele tem sobre os ensinamentos especiais de Jesus. Mataias, então, é uma dessas figuras que poderia ter tido uma proeminência dentro da comunidade, mas acabou não tendo por um motivo ou outro, nós nunca saberemos. Não existe nenhuma menção a este Mataias na tradição gnóstica. Em Pistis Sophia, no livro 1, capítulo 42, a gente fica sabendo que apenas Filipe
Mateus e Tomé foram encarregados pelo mestre ele mesmo de registrar suas palavras. Então, se esse Mataias escreveu alguma coisa, ele escreveu sem a ordem e sem ninguém ter pedido. O nosso Judas Tomé, o Dídimos, ele aparece 3 vezes no Evangelho de João, tá? É só lá que ele aparece. Os outros Judas, os outros nomes Judas que aparecem pelo Novo Testamento, não são necessariamente Judas Tomé Dídimos. O Judas aparece depois da morte de Lázaro, quando Jesus decide retornar à Judéia. Os discípulos recusam, ele fala: "Você está louco, Jesus? Os caras vão te matar, eles vão te apedrejar se você voltar para Jerusalém." Mas o mestre insiste, e a última palavra é de Judas. Ele fala o seguinte: "Disse, pois, Tomé, chamado Dídimos, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele." Isso está em João 11:16. Ele também fala na última ceia. Jesus assegura a seus discípulos que eles sabem para onde o mestre irá depois da morte, mas Tomé protesta. Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho?" Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Isso está em João 14:5 e 6. E então tem a famosa passagem em que Tadeu recebe o título de incrédulo, né? Jesus aparece aos discípulos quando Judas Dídimos não estava entre eles, e quando contaram para ele sobre essa aparição, Tomé disse o seguinte: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, onde ele recebeu aquela lança, né? Não acreditarei." 8 dias depois, Jesus aparece novamente e dirige-se a ele. "Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente." Então Jesus diz: "Tomé, porque me viste e acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Isso está em João 20:24-29. Essas 3, então, são as falas de Judas Tomé Dídimos no Novo Testamento. Foi o que restou da atuação de Judas Tomé. No Novo Testamento não se fala de segredo nenhum. Judas Tomé não tem nenhuma autoridade no Novo Testamento, só nos livros gnósticos. Mas nos textos de Nag Hammadi e na tradição de Tomé, ele não é necessariamente um incrédulo. Não tem nada nos livros gnósticos que apontam para essa incredulidade de Tomé. O Evangelho e o livro de Tomé apresentam um Tomé Judas como um confidente privilegiado, escolhido por Jesus para ser um guardião dos seus ensinamentos mais secretos. O Logion 13, que a gente já cansou de falar nos outros textos, Jesus dá a Tomé 3 segredos, 3 coisas. Ele fala 3 palavras a Tomé, e essas palavras não podem ser reveladas, né? Os senhores já conhecem a história. Tomé é um adversário ou é um contestador, um incrédulo, um cético? O título deste livro é Livro Biblion de Tomé, o Atletes, escrevendo aos perfeitos. Traduzir o termo atletes como contender, como se faz muito comumente em inglês, ou como contestador em português, pode remeter a esse rótulo de incredulidade de Tomé. Um homem que contesta, discute, é um cético. Mas não é de ceticismo que trata o livro de Tomé, é de ascetismo. O termo atletes, que é provavelmente o grego original, deve ser entendido como aquele que luta contra as paixões ardentes do corpo. O título diz que Tomé escreve aos que se consideram perfeitos. O tema central é o ascetismo, a pureza do corpo e o afastamento da prisão sexual em que os humanos são colocados pela enganação dos árcons. Esse mesmo tema é tratado no Evangelho de Filipe, né? E essa questão dos perfeitos são aqueles homens que receberam a gnoses, são aqueles homens e aquelas mulheres que serão recebidos novamente na câmara nupcial. O aprisionamento da humanidade pelo desejo sexual imposto pelos archons, pelos rulers, pelas autoridades deste mundo, é explicitamente descrito no texto A Natureza dos Archons.
e é um tema importantíssimo ao animismo sofiânico. Dá uma ouvida só. O tema básico e original do texto é um ascetismo inflexível que condena tudo o que tem a ver com a carne e a sexualidade, complementado pelo tema platônico-gnóstico hermético da salvação pelo autoconhecimento, familiar do Evangelho de Tomé. A palavra de ordem básica é fogo. As ardentes paixões luxuriosas e sexuais do corpo bestial, que infectam a alma e a condenam a um castigo eterno e ardente no inferno, implementando um contrapasso dantesco. A pessoa é punida por aquilo com que se peca. O tratado evidencia um dualismo metafísico e ético de caráter radicalmente ascético, mas que é mais propriamente apocalíptico, muito semelhante aos castigos infernais do juízo final do Apocalipse grego de Pedro, do que mitológico. O mito da criação do mundo por erro divino ou por um poder maligno não é mencionado nem aparentemente pressuposto. De fato, o dualismo do tratado é muito mais antropológico. O corpo bestial versus a alma divina. O fogo da paixão sexual versus a tranquilidade da sabedoria e do autocontrole. Do que cósmico. O reino ideal transcendente versus o reino terreno como sua cópia deficiente. O texto não menciona o mito de Sofaia diretamente, mas o tema da escravidão sexual é diretamente ligado à personagem de Aldabaoth e seus minions, o antagonista na história da deusa caída. Lembrando que Aldabaoth é entendido por certas seitas gnósticas como o deus da Bíblia Yahvé, por causa dos seus traços psicológicos, o seu comportamento egoísta e a sua atitude bipolar, ciumenta, em relação à sabedoria e ao conhecimento dos homens. Os homens não podem ter o conhecimento, né? Eu sou o único Deus, só eu posso ser adorado e blá, blá, blá. A gente já conhece mais ou menos esse perfil de Yaldabaoth. Nas palavras iniciais do texto, lemos que se trata de ditos secretos ou palavras ocultas, como foi traduzido aqui no nosso texto, né? Apócrifon logoi, que foram proferidos por Jesus a seu irmão Dídimos Judas Tomé e registrado por Mataias, que os ouviu falar. Mas nem a designação logoi, que são ditos, nem a intrusão isolada de Mataias no cenário, né, do registro das palavras, expressam o verdadeiro gênero da obra. O livro de Tomé, diferente do Evangelho de Tomé, é um diálogo de revelação gnóstica entre Jesus e um apóstolo, ou apóstolos de confiança, no caso, nessa tradição de livros que relatam aparições de Jesus, né? Os seus apóstolos, então, são chamados, alguns deles recebem segredos em algum momento entre a ressurreição e a ascensão do Mestre. Não é como um diálogo platônico, onde a verdade é descoberta pela dialética maiêutica, né? Um jogo de perguntas e respostas com o fim de levar o interlocutor ao conhecimento racional e um conceito verdadeiro. Os diálogos de revelação, eles são, em geral, perguntas e respostas diretas, onde o aspirante a iniciado recebe a verdade pronta pela revelação de uma autoridade espiritual. Existem vários exemplos desse tipo de texto de revelação nos cadernos de Nag Hammadi. Por exemplo, o que nós vamos ver aqui na sequência, o livro secreto de João e a carta de Pedro a Filipe, a Sofaia de Jesus Cristo e o diálogo do Salvador, que faz parte também dessa tradição de Tomé, o diálogo, sem falar no Pistis Sofaia, que nós já citamos várias vezes aqui e que não pertence aos cadernos de Nag Hammadi. Tomé Dídimos, gêmeo do Salvador, alegava ter uma visão direta da sabedoria e da verdadeira natureza do Mestre. A máxima de Delfos, que aparece no Evangelho de Tomé, que aparece no Evangelho de Filipe e que também aparece aqui, ela não leva apenas ao conhecimento de si mesmo, mas à profundidade do todo, ou seja, o lugar de onde veio Jesus e para onde ele regressaria, o pleroma, né, segundo o animismo sofiânico, o centro da nossa galáxia, segundo a visão sofiânica. Essa visão fazia de Tomé um missionário que possuía a verdadeira sabedoria Sofaia de Jesus. E no caso do livro, era uma sabedoria ascética e abstêmia,
Vamos ouvir os primeiros parágrafos do livro de Tomé. O Salvador disse: Irmão Tomé, enquanto ainda estás no mundo, escuta-me, e eu revelar-te-ei as coisas que tens ponderado na tua mente. Uma vez que foi dito que tu és o meu gêmeo e verdadeiro amigo, examina-te a ti próprio e aprende quem és, de que forma existes e como virás a ser. Já que serás chamado de meu irmão, não convém que sejas ignorante de ti mesmo. E eu sei que compreendeste, pois já compreendeste que eu sou o conhecimento da verdade. Assim, enquanto caminhas comigo, embora te falte o entendimento, já obtiveste o conhecimento e serás chamado aquele que se conhece a si mesmo. Pois aquele que não se conhece a si mesmo nada sabe, mas aquele que se conhece a si mesmo já conhece a profundidade do todo. Então tu, meu irmão Tomé, viste o que é obscuro para os homens, isto é, aquilo em que eles tropeçam por ignorância. O discurso asceta do autor do livro de Tomé é peculiar e parece buscar atingir não só a eclésia e aqueles que são os impuros fora da eclésia e que se recusam a ouvir a gnoses do mestre, mas também os indivíduos que alcançaram a perfeição ascética. Por exemplo, os ascetas do Mar Morto, os Zadikim, os essênios, que eram supostamente liderados por Tiago o Justo. Aí nós retomamos a questão dos segredos e do poder na Eclésia de Jerusalém. Se Tomé estava discursando, inclusive, àqueles que receberam a perfeição ascética, então Tomé devia ter uma proeminência forte, entre os membros da Eclésia. Além dos membros da Eclésia, daqueles de fora da Eclésia e daqueles Zadikim do Mar Morto, dá a impressão que ele também estava falando com os indivíduos que conhecem a verdade, mas que se preocupam mais com a vida cotidiana e se afastam do comportamento zeloso, daquele comportamento radical zelota do Mar Morto. Um exemplo disso está no Logion 64 do Evangelho de Tomé, quando ele fala dos convidados para o banquete. Então, ele dá lá o perfil desses convidados, e esses convidados parecem ser essas pessoas que nós listamos aqui. Como foi dito antes, existe uma tradição literária do apóstolo Tomé Dídimos, né? E o livro de Tomé ocupa o segundo lugar histórico entre o Evangelho e os Atos de Tomé. Os Atos de Tomé é um romance grego do século III sobre as andanças de Tomé na Índia. Existem estudos que indicam que esse texto é um texto forjado, mas o que importa é o conteúdo, né? 3 motivos colocam essa obra nesta segunda posição. O primeiro motivo é a datação do documento. O segundo é a proeminência da figura de Tomé, apesar de meio relativa aqui no livro, aqui a proeminência é Jesus, né? Jesus é o cara. Tomé é o interlocutor e Mataias registra. E também a progressão narrativa de ditos para diálogo, esse é o diálogo, aqui estão os ditos, e do diálogo para o romance, que é o caso dos Atos de Tomé. A datação do documento, a proeminência da figura de Tomé e essa progressão narrativa colocam o livro de Tomé entre o Evangelho e os Atos. O livro de Tomé é claramente dividido em duas partes, que parecem ser trechos de duas obras distintas, que foram combinadas num momento posterior, de forma meio porca, segundo os estudiosos, por um autor desconhecido. A primeira parte, denominada Parágrafo A, é um diálogo de revelação em si. Os estudiosos concluem que esse diálogo tenha sido uma espécie de isca para atrair os indivíduos ligados a doutrinas helenísticas, tanto ascéticas quanto gnósticas, para a órbita dos ensinamentos de Jesus. Essa revelação pós-ressurreição é constituída por analogias, provérbios e uma citação do Salmo 1.3. Vejamos alguns exemplos dessas três categorias. Tal como um corpo animal perece, estas formas modeladas também perecerão. Não são elas provenientes de relações sexuais como as dos animais? Se ele, o corpo, também deriva da relação sexual, como é que vai gerar algo diferente deles? Assim, então sois crianças até vos tornardes perfeitos. Se o que é visível para vós é obscuro, como podeis compreender o que é invisível?
Se as obras da verdade que são visíveis no mundo para vos são difíceis de alcançar, como podereis alcançar aquelas que pertencem à altura exaltada e ao pleroma que não são visíveis? A citação do Salmo 1:3 aparece como: o sábio será alimentado pela verdade e será como uma árvore que cresce junto à corrente de água. O Salmo 1:3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por hoje é só, pessoal. Aqui termina essa parte 1, na aula 3, dessa exposição sobre o livro de Tomé. E na parte 2 nós vamos já encerrar esse texto, tratando do parágrafo B, que é a segunda parte do texto, onde Jesus apresenta a sua homilia conclusiva, e as palavras de Jesus são bastante pesadas em relação aos pecadores, aqueles que não possuem a gnoses, aqueles que se recusam a ouvir as suas sábias palavras. Então vejo vocês na parte 2 em breve. Um grande abraço.